Bom dia, irmãos. Boa quarta-feira, abençoada quarta-feira. Nós estamos falando essa semana sobre a epístola que Judas escreveu com o tema Lutando pela Fé Evangélica. E hoje nós vamos identificar aquele grupo que Judas está apresentando na carta, que permeavam a igreja com falsos ensinos, os falsos mestres, com ensinos em todas as áreas, a área espiritual, física, material, financeira, enfim, porque tudo aquilo que foge da vontade de Deus, dos ensinos de Deus, atinge todas as áreas, não apenas uma. E aí Judas escreve lá no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Só pela leitura do versículo 4 você já identificou características destes homens que nós encontramos também hoje, no nosso dia a dia, quando a gente lê os nossos jornais, ouve as nossas notícias, enfim, todos os meios que a gente tem acesso, nós somos bombardeados por essas pessoas, que nós temos que orar pela vida deles, mas nós temos que prestar atenção. Então nós vamos lá. Primeiro, Judas diz que eles são dissimulados. Vão entrando sorrateiramente. Parece que é uma verdade, mas o que diz Paulo é um sofisma, né? Sofisma é uma mentira com aparência de verdade, ou é uma mentira que se transforma em uma verdade. E nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. Como que mentiras, deturpações, enganos têm se transformado em verdades absolutas. E esses homens, essas ideologias, essas crenças, entre aspas, são dissimulados, quer dizer, fingidos, hipócritas, falsos. Por isso que nós temos que filtrar tudo aquilo que nós ouvimos com esta palavra do nosso Deus. YouTube, Face, os Filipes Netos da vida, que Deus toque nele, que Deus revele a sua graça nele, mas cuidado com aquilo que os seus filhos veem, ouvem, dissimulados, vão entrando sorrateiramente, e aquilo vai impregnando na mente, e a pessoa crê como uma verdade. Depois, Judas fala que eles são ímpios. Ímpio é aquele que ama a perversidade, aquele que ama o pecado. A palavra de Deus usa muito impiedade, quer dizer, aqueles que rejeitam a piedade. O que é piedade? Não é ter pena. Piedade é crer em Deus, é adorar a Deus, é viver com o Senhor Deus, é devoção a Deus. E nós, como homens, a natureza pecaminosa que está aqui fala que nós somos ímpios, mas aqueles ímpios que ao crerem no Senhor Jesus Cristo são lavados pelo sangue. Por isso os falsos mestres são ímpios, eles amam a perversão. Depois, Judas fala algo muito forte, né? Transforma em libertinagem a graça de nosso Deus. Eles são inimigos da graça de Deus. Eles tentam justificar que o modo de vida deles, os pensamentos deles, as definições de conduta, de princípios, de ideias, são condutas que se justificam na graça de Deus. Porque eles transformam a graça de Deus em libertinagem. O que significa isso? Pegam pontos na própria Bíblia, nos próprios conceitos de amor,
né, de sexualidade, etc., para justificar a libertinagem, a vida libertina, a vida suja, a vida impura. E a consciência vai se cauterizando. Por isso, querido, eles são inimigos dessa graça de Deus. Usam até interpretações da Bíblia para justificarem o modo libertino, o modo impuro que vivem e que querem que os outros vivam. Depois, Judas fala: e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Negam a supremacia de Jesus Cristo. Todos os caminhos conduzem a Deus. Não. Jesus é supremo. Somente Ele nos liga a Deus. E a supremacia dos princípios de Deus, da vontade de Deus, da santidade de Deus, do lavar regenerador, da transformação de vida. Querem viver com o Senhor Deus com as práticas antigas. Não. Jesus é supremo. Ou é Ele, ou é tudo dele, ou é nada. Por isso, queridos, eles negam. E você observa que muitas pessoas até aceitam esse conceito de Deus, porque Deus você pode ser Buda, Deus pode ser Maomé, Alá, Deus de Jeová, Deus, isso, Deus aquilo. Mas quando você fala de Jesus Cristo, aí a coisa muda. Por quê? Negam a supremacia. E o versículo 4b diz que eles estão pronunciados para esta condenação. O texto não está dizendo que eles foram destinados para serem falsos mestres, como se Deus fosse responsável por seus pecados. Por se tornarem os falsos mestres, Deus os destinou à condenação. Como que a igreja vai enfrentar esses falsos mestres? Esses falsos mestres que têm origem no próprio meio evangélico e os falsos mestres que têm origem nos sistemas deste mundo, batalhando pela nossa fé, ou seja, pela verdadeira fé evangélica. Fé não é somente a capacidade de crer, mas o que é esta fé? O que é Jesus Cristo? O que é o Senhor Deus? O que é o Espírito Santo? O que é se entregar a Cristo? O que é viver nesta luta espiritual? Por isso, receba este chamado de Deus. Fique atento, vigie. Nós estamos nos últimos dias. Não sabemos o dia que Jesus virá, mas os sinais estão aí. E a proliferação de falsos mestres avisam que o dia está próximo. Lute por esta fé. Não é odiar os outros. Não, claro que não. Mas é se posicionar para com aquele que você crê, Jesus Cristo. Deus abençoe. Uma quarta-feira abençoadíssima. Amém.